Uma negociação entre Inter e Corinthians pode transformar-se num pacote de reforços. Quero falar também sobre um pedido direto do técnico Paulo Pesolano ao departamento de futebol. E o clima esquenta nos bastidores do Campeonato Gaúcho, antes mesmo da competição começar. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, eu quero atualizar as últimas informações do Internacional, então já chega, deixando o teu like e te inscrevendo aqui no canal, falta muito pouco para a gente bater a marca de 131 mil inscritos por aqui e vai me ajudar pra caramba, né? Seguir crescendo cada vez mais aqui no YouTube, tá bom? Vamos seguir atualizando as informações do Internacional, gente. Hoje, quinta-feira, dia 8 de janeiro, eu quero começar falando sobre uma negociação entre Inter e Corinthians, né? A negociação que estava muito bem encaminhada para a chegada, né, do zagueiro equatoriano Félix Torres, jogador de 28 anos, que começou, né, sua trajetória no Barcelona de Guayaquil, passou pelo Santos Laguna e chegou ao Corinthians, né, no começo da temporada de 2024 por uma babilônia de dinheiro, né? O Corinthians botou mais de 6 milhões de dólares para contratar esse jogador, porque ele era, né, um dos grandes nomes do Santos Laguna, futebol mexicano. Chegou na seleção equatoriana como um titular, hoje, né, ele é reserva do William Pacho, né, jogador do PSG, mas segue sendo convocado para a seleção comandada pelo Sebastião Becassese. E de qualquer forma, gente, é um perfil que o Inter entende que é o que casa no orçamento do clube e que o Inter vai tentar para o ano de 2026. Jogadores que já tiveram um grande momento e que estão em baixa nos seus clubes nesse momento, o que torna, né, uma negociação mais acessível. No caso do Félix Torres, por um empréstimo com opção de compra, ou seja, o Inter pode validar a presença dele aqui num empréstimo de uma temporada, e caso ele vá bem, o Inter investe, né, um valor para ter, né, uma segurança dentro do seu plantel, algo muito parecido com o que aconteceu com o Carboneiro. Se a gente for parar para analisar, veio emprestado do Racing, o Inter acabou comprando ele agora no começo de 2026. Só que tem uma situação que está travada, tá? A informação que veio inicialmente do jornalista André Hernan é de que há uma dívida do Corinthians com o empresário do Félix Torres. E para que as coisas andem de forma mais rápida, o Corinthians gostaria que o Inter assumisse essa dívida que está na faixa aí de 2 milhões de reais. O Inter disse que até topa assumir, desde que o Corinthians envie o Pedro Raul por empréstimo de uma temporada. Não sei se isso vai fechar, até porque o Pedro Raul é um jogador que vem treinando já no Corinthians. O Dorival Júnior, né, tem dito aí nos bastidores que quer contar com esse jogador, porque há uma leitura de que ele fez uma boa temporada individual no Ceará, ou seja, ele se valorizou jogando fora do Corinthians nessa temporada, e há um risco, né, do Corinthians perder jogadores do setor de ataque, e ele já estaria lá sem a necessidade, né, de ir ao mercado de forma desesperada para contratar uma reposição. Então, há este impasse, tá? O Inter gostaria de resolver até hoje essa situação do Félix Torres. Pode ser que ele venha sem o Pedro Raul estar no negócio? Até pode, até porque parece ser uma convicção muito grande, né, do Fabinho Soldado, que viveu com o Félix Torres lá no Corinthians ano passado, sabe quais foram as dificuldades, sabe, né, bem quem é esse jogador, e aparentemente, né, está apostando nessa situação, tá? Então vamos acompanhar o desdobramento que deve ser concluído nesta quinta-feira, com a possível e iminente chegada do zagueiro equatoriano para reforçar o elenco, né, do Paulo Pesolano. Tá bem? Antes da gente avançar e falar um pouco sobre um pedido direto do Pesolano para o departamento de futebol, eu quero lembrar que a Inter Store está de portas abertas todos os dias, das 10 da manhã às 6 da tarde. Lá você encontra, né, a maior gama de produtos licenciados do Inter. Tem camisetas de treino, camisetas de jogo, personalização de camisetas, produtos para criança, para pet, para o que você quiser, gente. Você encontra lá na Inter Store Beira-Rio. E se você não pode ir até a loja vai até você. Estou deixando o link aqui na descrição do WhatsApp da Inter Store, onde você compra e eles enviam para todo o Brasil, tá bom? Então, passa lá, são meus parceiros de longa data e eu sempre recomendo eles para vocês. A busca do Inter por um centroavante, no caso do Pedro Raul, e tem outros nomes, né, que já foram especulados aí para ser o camisa 9 na temporada de 2026, ela não é à toa. O Inter está buscando, né, esse jogador muito por um pedido do Pesolano, que pediu, né, um jogador com uma característica de 9, aquele cara mais de área, que faz pivô, que chama marcação, que é o terminal, às vezes só com um toque na bola ele pode resolver, o que não é bem, né, a característica do Borré e também não era a característica do Ricardo Matias. Né? O Matias saía bastante da área, tinha habilidade para isso,
e no final das contas também acabou sendo negociado com o Al Ahly da Arábia Saudita. Qual é a ideia do Pesolano, tá? É recuperar Rafael Borré. Porque o Borré não deve sair do Inter, por alguns motivos, tá? Primeiro que ele quer ficar aqui em Porto Alegre, se vê ambientado, a família tá bem, e, bom, ele tem um ótimo salário, né? E nesse momento, né, ele foi oferecido por alguns clubes e acabou que as coisas não evoluíram justamente pelo custo, né, do Borré neste momento. O River foi um clube no qual ele foi oferecido e as coisas não avançaram. Outros clubes do Brasil aqui também não tiveram interesse, então ele vai ficar e tentar retomar esse futebol aqui no Beira-Rio, e é uma missão do Pesolano isso. E qual é a ideia do Pesolano? É jogar com dois, com o Borré e este centroavante de área. Porque o melhor momento da carreira do Borré foi assim. No River Plate em 2018, ele era o parceiro de ataque do Lucas Prato. E fez muitos gols assim. Fez gol na semifinal da Libertadores contra o Grêmio, foi um cara importante, né, na conquista da Libertadores contra o Boca Juniors. Em 2019, né, jogando também desta forma, com outros nomes, né, o Julián Álvares, por exemplo, era o centroavante do River. Ele chegou a fazer gol na final da Libertadores contra o Flamengo. O Flamengo acabou campeão, mas ele faz o gol do 1-0. Então, assim, o Inter entende, né, que trazer um centroavante também pode significar recuperar o Borré de forma definitiva no estádio Beira-Rio. É uma aposta alta, né, que o pessoal não está fazendo, mas a gente tem que acreditar, né? Afinal, a gente não tem muita alternativa. Se ele vai ficar no Inter, é um cara que o Inter investiu muito dinheiro, tomara que ele se recupere e seja um grande nome aí para nós nessa temporada de 2026. Falando em aposta, gente, deixa eu lembrar que a KTO.bet.br, minha parceira, minha casa de apostas, já tá rolando, né, a bola nos estaduais no Brasil aí afora. Hoje, né, tem Campeonato Paranaense com o Andraus e Atlético Paranaense, né, o Papito estreando então na temporada de 2026. Tem também Premier League com um jogaço entre Arsenal e Liverpool, então tem muita coisa, né? Tem Supercopa da Espanha com Atlético de Madrid e Real Madrid. Então, olha só, né? Quantos jogos pra gente se divertir e palpitar lá na KTO, kto.bet.br. Minha parceira, minha casa de apostas, recomendo, né, que vocês passem lá, porque tem muita coisa, né? Além dos jogos, tem o Clube KTO, tem o Cassino KTO, tem muita coisa para você se divertir nesse mês de janeiro em kto.bet.br, tá bom? Para a gente fechar, separei um tema aqui que é uma briga de bastidor envolvendo o Grenal do Campeonato Gaúcho. A Federação Gaúcha de Futebol tomou uma das decisões mais estúpidas e estapafúrdias que eu já vi, né, que foi alterar a data do Grenal do clube mandante sem consultar o clube mandante. O que aconteceu, tá? O Grêmio entrou em contato com a federação pedindo a alteração do dia do Grenal de sábado, dia 24, às 6h30, para domingo, dia 25, né? Porque o Grêmio vai a Bagé, né, e teria um curto espaço de recuperação visando o Grenal. E todo mundo sabe que o Grêmio não vai botar time titular em Bagé, vai botar os garotos, vai botar um time reserva e vai se preparar para o Grenal. Isso me parece meio lógico, né? Mas, de qualquer forma, a Federação Gaúcha de Futebol, né, que já deu das suas ano passado, começou, né, antes do campeonato iniciar esse ano, marcando, né, o Grenal no Beira-Rio, a pedido do Grêmio, para domingo, 8 da noite. Se a ideia era esvaziar o Beira-Rio, a federação conseguiu, né? A federação que é especialista em desvalorizar o seu próprio produto. Então, né, tá marcado o Grenal para o domingo, dia 25, 8 da noite no Beira-Rio, e essa decisão, né, também causou, né, uma indignação no Inter, que colocou, né, uma nota oficial repudiando a alteração, falando que não foi procurado e que ano passado o Inter teve esse problema. O Inter jogou em Bagé e no mesmo espaço de tempo que seria o jogo no sábado, jogou contra o Juventude no estádio Beira-Rio. Então, assim, né, são coisas que não tem justificativa, mas vai esperar o quê, né? Federação Gaúcha de Futebol e o Grêmio tem uma ótima relação, né? Afinal, o presidente é conselheiro aí do Grêmio e, inclusive, esteve, né, no palanque, no anúncio, né, na posse do Alberto Guerra, muito emocionado, inclusive, dando seu discurso. Então, né, vamos jogar domingo e tomara que o Inter passe por cima de tudo e todos, mais uma vez, que nem foi no ano passado. Tá bom? Chegou até o final? Deixa teu like, te inscreve, né, pra gente seguir crescendo aqui no YouTube, tá bom? Aquele abraço, a gente se vê. Fui!